Então, particularmente, eu fico muito feliz de apresentar o professor Nuno Felipe de Almeida. Nós somos colegas há muitos anos, né, Nuno, de universidade. Então, eu tive o privilégio de conviver com o Nuno e conhecer toda a sua competência profissional na área. E depois o Nuno resolveu ir lá para o Maranhão, né, voltou para casa, né, Nuno? Voltou lá para suas origens. E é uma alegria muito grande estar aqui te vendo novamente, vendo você agora de barba. E o Nuno, ele vai nos falar sobre o uso da acupuntura nas urgências odontológicas. Olha, excelente tema, é um tema de aplicabilidade imediata, né? A gente já pode sair daqui segunda-feira já atender nossas urgências aí com o uso da acupuntura. Então, o Nuno, ele é cirurgião dentista, colega nosso da Universidade Federal do Maranhão. Ele é especialista em prótese bucomaxilofacial, mestre e doutor, todos pela Unesp. E também especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial pelo Conselho Federal de Odontologia, e atualmente é professor de oclusão, prótese dentária e clínica integrada da Universidade Federal do Maranhão. Então, Nuno, você terá 40 minutos para fazer a sua explanação, fique à vontade para usar o tempo como lhe aprouver, e na sequência nós teremos 10 minutos de discussão, perguntas, respostas, comentários, reflexões sobre o tema abordado. Tá certo, Nuno? Então vou pedir para todos para desligarem os microfones, para que o professor Nuno possa fazer a sua apresentação. Muito obrigado, viu, Nuno? Muito bom te ver. Bem, novamente, bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite da professora Ana Cristina, né, para participar do evento como palestrante. Quero agradecer todo o apoio que eu recebi da Kátia também, né? Até poucos minutos atrás, ela ainda estava dando um apoio para mim, eu consegui entrar na reunião. E quero contar que tudo que o Marcelo contou é uma inverdade, que quem aprendeu muito fui eu com ele, viu, gente? Ele simplesmente floreou, encheu linguiça, mas não é verdade, tá? Quem aprendeu muito fui eu com ele, né? Tá, haja vista a quantidade de cabelos brancos que ele tem, que é maior que o meu, né? Isso é verdade. Certo? Então, quem aprendeu aqui realmente fui eu, não ele, tá? Olha, eu vou te falar, eu sempre tive cabelo branco, viu? Desde jovenzinho. Então, não, tudo bem, vai ver que você já pintava, né? não é parâmetro. Gente, eu vou tentar fazer a apresentação para vocês, vou carregar a tela. O que eu vejo é que eu estou cercado de especialistas muito mais experientes do que eu. Então, eu espero realmente acrescentar alguma coisa para vocês, viu? Espero que não seja algo assim, vamos dizer, sem novidades, tá? A tela subiu? Estão vendo aí? Sim. Sim. Ok. Então, o que que acontece? Muitas vezes, durante o atendimento de nossas urgências odontológicas, a gente se depara com algumas situações clínicas que normalmente se apresentam como um desafio, ou porque, às vezes, a infiltração anestésica não é suficiente, ou porque a dor do paciente está insuportável e ele não consegue nos ajudar a indicar em qual dente intervir, em qual situação realmente mexer, né? Então, existem algumas coisas que podem ser feitas por meio da acupuntura que eu acredito que ajudam extremamente nesse atendimento, né, destes pacientes nessas situações. Passar aqui. Espera aí. Bem, para começo de conversa, o que que a acupuntura pode nos ajudar? Primeiro, analgesia, alívio de dor, não só da dor dental, como também de uma dor pós-operatória,
né? E isso tudo, esse efeito analgésico, acontece justamente pela liberação de endorfinas e outros transmissores que vão reduzir essa dor e, de uma forma natural, vai nos trazer um conforto maior para o nosso paciente. Além do efeito analgésico, normalmente a acupuntura tem uma ação anti-inflamatória e imunológica, né? Tanto porque ela causa uma lesão tecidual local, essa lesão tecidual local é seguida por uma vasodilatação local, por conta dos mediadores vasculares e neurativos, né, que vão aparecer no processo de recuperação, e, consequentemente, há uma ativação do sistema imune, com liberação de citocinas pró-inflamatórias e a sequência da cadeia imune do mecanismo, tá? Sobre ansiedade e estresse, nós já sabemos, já existem inúmeros trabalhos mostrando que o controle da ansiedade é eficaz por meio da acupuntura e que existe um efeito tranquilizante, principalmente no ponto Shenmen, né, tanto do ponto da orelha quanto do ponto do antebraço, coração 7, né? E muitas vezes, antes do tratamento odontológico, um paciente que está com muita dor e não consegue nem dizer a referência de qual dente está doendo, ou uma outra situação clínica, nós podemos preparar o nosso paciente, por meio da acupuntura, para começar, iniciar o atendimento de uma forma mais tranquila, para o próprio paciente e, consequentemente, para nós que estaremos operando, né? Então, tanto faz usar acupuntura, eletroacupuntura, laser puntura, auriculoterapia, arcopressão ou moxa-bustão, o nosso princípio é ativar os pontos de acupuntura dos meridianos para que ocorra uma liberação de neurotransmissores, ocorra uma promoção de circulação sanguínea, que tenha um aumento de energia vital, que ocorra alívio das dores e que também aconteça uma diminuição da ansiedade, do estresse e, logicamente, alguns pacientes também reduzem a insônia e, com isso, o conjunto completo vai nos proporcionar uma promoção de bem-estar aos nossos pacientes. Tudo bem, mas aí eu pergunto, e no pós-operatório, o que pode acontecer na dor pós-operatória? Ora, nós temos uma recuperação por conta de uma aceleração da cicatrização, que também irá reduzir dor e inchaço. Essa aceleração de cicatrização também é conseguida por meio da laser terapia, né? Ela é extremamente ágil nessa cicatrização, mas se você não tiver laser, utilizando os pontos de acupuntura, você também consegue essa cicatrização célere. A inflamação também se reduz, e com isso você tem um tecido muito melhor para trabalhar. E, logicamente, há um alívio de desconforto. Se diminui dor, diminui inflamação, o paciente vai ter um pós-operatório muito mais calmo, muito mais tranquilo, né? No caso de condicionamento da musculatura, o que nós conseguimos fazer? Nós podemos, por meio da acupuntura, reduzir sintomas e sinais de bruxismo, de tensão muscular e rigidez muscular. Com isso, nós obtemos um relaxamento muscular, que alivia a tensão e desconforto. E, obviamente, consequentemente, nós iremos ter equilíbrio muscular, onde a gente consegue melhorar a função, eliminar um trismo, diminuir uma dor de um paciente e restabelecer, né, mesmo que você não tenha o TENS, mesmo que você não tenha o laser, você consegue restabelecer algumas condições de saúde, inclusive fibromialgia. Em alguns casos, você consegue, logicamente, sabemos que é uma condição sistêmica, que é crônica, mas a gente consegue, pelo menos, melhorar um pouquinho de várias sessões, né, de aplicação. Na DTM, nós podemos agir tanto na dor e disfunção, né, intervindo para uma menor ocorrência de estalos, de travamentos e limitações de abertura de boca, conseguimos, conforme já foi dito, equilíbrio muscular,
e também conseguimos melhorar um pouco a mobilidade, conforme reduz a rigidez muscular, conforme reduz o acúmulo de ácido lático no músculo, você começa a ter um pouquinho mais de função e você não tem mais aquela contração protetora muscular que acontece. Tá? Então, todos nós sabemos que nós temos meridianos e pontos de acupuntura, e basicamente são 12 meridianos principais e 8 meridianos extraordinários. Só que são muitos pontos. Então, o que nós poderemos considerar desses pontos para intervir em nossos pacientes? Eu elenquei alguns pontos aqui, certo? Então, alguns pontos que eu consegui colocar aqui são, por exemplo, intestino grosso 4, para dor de dente. Estômago 6, para DTM, dor facial, e estômago 36, para náusea. Baço pâncreas 6, equilíbrio energético e digestão do paciente. Pontos do coração, o 7, o Shenmen, para ansiedade e distúrbio do sistema nervoso do paciente. Bexiga 2, tensão muscular. Pericárdio 6, para náusea. Vesícula biliar 14, para nevralgia do trigêmeo. Fígado 3, para tensão e estresse. E o do MAI 20 e o vaso governador 26, para enxaqueca. No caso de cefaleia tensional, normalmente nós utilizamos o intestino grosso 4, certo? Tanto para tratar as dores de cabeça tensionais, como também problemas odontológicos, como o bruxismo. Né? A localização, apenas para lembrar, para... Desculpa. A localização está no lado dorsal da mão, entre o primeiro e o segundo osso do metacarpo, no meio do primeiro músculo interósseo dorsal. Tá? Agora, não é só cefaleia, nós também temos enxaqueca. E aí o ponto mais eficaz que eu já utilizei foi o do MAI 20, né? E esse ponto está exatamente no ápice das orelhas, né? E no centro da cabeça. Normalmente você atinge esse ponto com o dedo indicador. Não, com o dedo indicador não, com o dedo médio. Você chega até o VG20. Tá? Tem uma curiosidade sobre esse ponto, e quando eu estava começando a aprender a acupuntura, né, eu comecei a buscar a acupuntura justamente para poder ter uma resposta imediata para os pacientes. Não tinham como abrir, muitas vezes, moldar para poder montar em articulador, fazer uma placa e, enfim, fazer uma terapia, né, por meio de um caminho relaxante para tentar ajudá-lo a médio e longo prazo. Então, eu resolvi procurar a acupuntura para ter uma opção mais imediata de resolução de dor inicial e também para melhorar questões de trismo e rigidez muscular. Um dos primeiros pontos que eu utilizei, que eu aprendi a utilizar, foi esse ponto vaso-governador do MAI 20. Curiosamente, usei na minha ex-esposa, né? Ela não é minha ex-esposa porque eu usei esse ponto, tá, gente? Mas, o que aconteceu? Ela tinha muita enxaqueca, também é cirurgião dentista, e odiava agulha, qualquer tipo de agulha. E após 6, 7 horas de enxaqueca, quando eu cheguei em casa, isso eu dava aula no noturno, quando eu cheguei à noite em casa, era aproximadamente umas 11h30 da noite, eu perguntei para ela, e aí, tomou remédio? Eu tomei. Passou a enxaqueca? Não, não passou. E ela morrendo de dor, deitada no sofá. Eu perguntei, posso colocar uma agulha de acupuntura em você? Aí ela, pode. Eu falei, devia estar doendo muito, porque se ela odeia agulha e pediu para eu colocar agulha de acupuntura, significa que realmente a coisa está dolorida. Aí, tudo bem, não coloquei uma, coloquei as 4 agulhas, né, para cada uma no sentido do centro para fora, né,
e do centro para a lateral, e, pasmem, em menos de 5 minutos ela estava roncando no sofá, dormindo. Ou seja, realmente, eu olhei e falei, nossa, esse negócio de acupuntura realmente funciona. Né? Então, qualquer ceticismo que eu tinha na época, depois dessa situação, eu simplesmente vi que realmente não era apenas placebo, era uma situação que eu enfrentava no atendimento dos pacientes, achando que os pacientes estavam condicionados a aceitar aquela terapia e que, por conta disso, é que ela estava realmente funcionando. Né? Então, não é feito placebo, realmente funciona, realmente dá certo. E aí, logicamente, eu fui aprofundando mais os estudos depois, né? No caso de endodontia e abscesso, eu acredito que é uma das dores irradiadas mais complexas que muitas vezes temos que lidar, né? Então, um ponto que é extremamente útil, né, mesmo usado isoladamente, é o intestino grosso 4. Ele funciona como nossa coringa, né? E muitas vezes, né, já aconteceu de paciente aparecer na urgência da faculdade ou na urgência do consultório, morrendo de dor, não saber referir qual era o dente que estava realmente afetado, e você simplesmente coloca o paciente 5, 10 minutos antes do atendimento clínico, sentado lá de fora, com 2 agulhas, uma em cada. E na maioria das vezes, quando o paciente entra no consultório, ele já está até relaxado ao ponto de estar sonolento, né? E aí você consegue fazer um diagnóstico muito melhor, muito mais fechadinho, com certeza, né? Houve uma situação clínica que um paciente estava com 2 dentes molares superiores, né? Aliás, desculpa, era um dente molar superior fechado, já tratado endodonticamente. O colega que o tratou tinha viajado. Esse paciente adentrou o consultório 11h40 da noite. Saímos do consultório 2h30 da manhã, né? E ele morrendo de dor, dizendo que era o dente que o colega tinha fechado endodonticamente, já tinha feito a obturação, já estava restaurado, e ele dizia, esse dente que está doendo, esse dente que está doendo, abre o dente, após a radiografia, e olha, não tem imagem que identifique, né? Não tem imagem que justifique essa abertura, essa nova abertura. E aí, vamos colocar as agulhas. Eu coloquei as agulhas, o paciente aguardou, e depois de algum tempo, como voltei a fazer os testes, né, ele tinha 2 dentes, tinha um dente superior que estava destruído, tinha mais 2 dentes posteriores e inferiores do mesmo lado também destruídos. E aí parecia uma roleta russa, qual dente que eu vou mexer, né? E após algum tempo das agulhas de acupuntura, o paciente já estava, parece que 2 dias sem dormir, e ele estava já sonolento, dizendo, nossa, me deu um sono agora, que faz 2 dias que eu não durmo, agora que está começando a me dar sono. Eu, ótimo. Coloquei o paciente na cadeira, antes do procedimento anestésico, novamente fiz percussão, e descobriu-se que, em vez de ser um dente superior, realmente era o primeiro molar inferior dele que estava com a dor irradiada. E aí, fiz a intervenção e o paciente saiu, graças a Deus, bem atendido e sem dor, né? Em algumas outras situações, onde o paciente apresenta um abscesso, conforme que está aí na imagem, a, a utilização do IG4 nos facilita, né, fazer depois a infiltração anestésica. Então, muitas vezes se afirma que, olha, não adianta anestesiar porque a anestesia não vai fazer o seu efeito, mas após a acupuntura obtém-se sucesso com a infiltração anestésica, né? Então, existe realmente uma ação que nos favorece o atendimento clínico e nos dá um pouco mais de tranquilidade de agir e um pouco mais de conforto para o paciente. Trismo, os pontos que eu selecionei, logicamente, eu sei que provavelmente colegas vão ter outros pontos. Gente, isso aqui não é
uma indicação fechada. Logicamente, existem muitos outros pontos que são utilizados não só para DTM, como também para trismo. Eu só dei alguns. Então, esses pontos do estômago 6 e bexiga 2 são pontos que ajudam a relaxar a musculatura facial e melhoram a mobilidade da mandíbula, né? Então, esses dois pontos, eles vão agir, né? E, às vezes, você também pode associar o estômago 7 em algumas situações. Mas eles ajudam e nos facilitam após uma aplicação que o paciente já tem o conforto. Logicamente, quando você associa isso também a, por exemplo, uma laser terapia ou uma laser puntura, muitas vezes você tem uma ação imediata mais eficaz, né? Existe ainda algumas outras situações, como, por exemplo, disfunção temporomandibular. Aí sim, o número de pontos é um pouco maior, né? Novamente está aqui o intestino grosso 4, que é o nosso coringa, né? Ele tem uma ação ampla em todo o corpo e para quase qualquer dor, desde cefaleia, estômago 6, estômago 7 e intestino delgado 19. São pontos, né, que ajudam a aliviar extremamente a dor e a tensão na mandíbula. Tá? A localização desses pontos, né, o único ponto que é um pouquinho mais complicado de se utilizar é o intestino delgado 19. Muitas vezes você tem que pedir para o paciente abrir a boca, inserir a agulha e pedir para ele manter a boca aberta durante algum tempo. Então, se o paciente estiver com espasmo muscular muito intenso, é bom evitar de usar esse ponto de cara. É bom utilizá-lo após ter melhorado a condição muscular. No caso de neuralgia do trigêmeo, novamente nós temos o intestino grosso 4 e associado à vesícula biliar 14. São utilizados para tratar dores faciais, inclusive neuralgias, né? Em algumas situações de paralisia facial, às vezes, ele também funciona. E esse ponto, geralmente, ele é alinhado ao centro da pupila, acima da pálpebra, mais ou menos um tsum. E aí nós temos algumas outras condições que são comuns durante o atendimento odontológico de urgência e às vezes interferem, como, por exemplo, a ansiedade, né? No caso da ansiedade, nós temos os pontos yin tang, né? O ponto extra, e o coração C7, e o fígado F3, tá? Eles são pontos eficazes para reduzir a ansiedade e promover o relaxamento. Existem casos de pacientes que chegam, né, com um nível de ansiedade extremamente elevado, e no momento que você vai aferir a pressão sanguínea, né, ele apresenta uma hipertensão, né? Só que essa hipertensão está associada ao quadro de ansiedade. Então, em algumas situações, quando o paciente está muito ansioso, muitas vezes ele não aceita a colocação de agulha. Só que esse ponto em Tang, isoladamente, se você fizer uma pressão digital, né, a compressão, no caso, em vez de fazer diretamente a acupuntura, você consegue aferir a pressão, mantém a conversa tranquila, calma com o paciente, aperta esse ponto, mantém ele pressionado levemente, conforme o paciente vai sentindo conforto ou vai sentindo menos pressão no ponto, você aumenta, né, vai intensificando essa pressão e você consegue, muitas vezes, ela está associada. Logicamente, se for um quadro de hipertensão puro, né, aí provavelmente você não vai notar nenhuma diferença ou pouca diferença na pressão arterial numa segunda medição, né, mas é algo que funciona bem.
Tá? Muitos pacientes, apenas com esse ponto, em tangue, quando você faz o agulhamento, ele apresenta uma leve sonolência depois de 10, 15 minutos com a agulha. Logicamente, o que a gente faz para tentar acalmar esses pacientes é sugerir que ele se acalme fazendo respiração diafragmática. Então, a gente coloca as duas mãos no abdômen do paciente, ensina ele a fazer a respiração diafragmática e tira a atenção dele do procedimento clínico. Né? Então, você tirando a atenção do paciente, da atenção do procedimento clínico, e ele começa a se concentrar apenas na respiração própria, isso faz com que ele também consiga reduzir esse quadro de ansiedade, e com isso você consegue intervir para fazer a sua ação clínica. Existem casos de vômito, né? Então, nesses casos de vômito, existem alguns pontos que funcionam bem. Por exemplo, estômago 36 e pericárdio 6. São usados para controlar náusea e vômito, né? O pericárdio vai estar no antebraço, aproximadamente 6 tsum da prega, e no caso do estômago 36, vai estar entre a fíbula e a tíbia, exatamente 3 tissuns, que dá mais ou menos 4 dedos abaixo da perna dobrada. Certo? São 2 pontos que funcionam muito bem para esses quadros de vômito ou ânsia de vômito. Me desculpem. Perda de consciência, lipotímia. Os pontos do MAI 20 e estômago 36, e no caso, o vaso governador. Desculpem. Estômago e o vaso governador 26. São utilizados para revitalizar a energia e ajudar em caso de desmaio ou perda de consciência. Né? Particularmente, eu já usei esse ponto VG26 ou em algumas situações, né? Em situações clínicas, nunca foi necessário, mas em situações fora da clínica, eu já utilizei esse ponto e ele funcionou muito bem, né? Algumas pessoas que desmaiaram próximo a mim, não foram acolhidas, foram colocadas numa cadeira, a pessoa não voltou, eu fui lá levemente, cheguei perto, pressionei esse ponto com o dedo, sem agulha, apenas com a pressão, com a compressão, na base da espinha nasal, e a pessoa voltou quase que imediatamente quando eu apertei esse ponto, né? Esse ponto dizem que não é só para desmaio e perda de consciência, dizem que esse é o ponto também para o coma, né? Nunca tive essa curiosidade ou nunca tive essa possibilidade de tentar isso numa pessoa com coma, né? Mas dizem que é um ponto propício também para o coma. Certo? Então, como considerações finais, a acupuntura, ela auxilia em emergências e é uma ferramenta valiosa, principalmente para aliviar os sintomas e prover bem-estar para o paciente. Existem limitações da acupuntura, certo? Então, várias situações que exigem medicação ou que exigem atenção médica imediata, né? Elas podem ser apenas auxiliadas, podem ser melhoradas com a acupuntura, mas não devem ser o único atendimento realizado. Então, você pode, por exemplo, num caso desse, melhorar as condições do paciente, mas depois encaminhá-lo para o atendimento adequado, tá? E, logicamente, a acupuntura precisa ser realizada por profissionais capacitados, profissionais que conheçam o que estão fazendo, porque, da mesma forma, podem existir alguma contraindicação para algum paciente, né?
principalmente quando você aplica uma agulha, o paciente começa a sentir náusea, começa a sentir tontura, então, obviamente, significa que aquela indicação ou aquela colocação, naquele momento, não está adequada para aquele paciente, tá? Quero agradecer a todos pela participação. Na semana passada, eu fui passar o Dia dos Pais com a minha filha e lá estava 5 graus. E agora estou a 35 graus. Então, foram quase 30 graus de diferença e eu acho que eu fiquei com a garganta um pouquinho mais afetada, tá? Então, por isso que houve tosse, por isso que eu tive algumas intercorrências e algumas paradas. Peço mil desculpas por isso, tá bom? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Nuno, pela excelente apresentação. Acho que foi uma boa recordação para todos, né, da questão das estratégias aí de acupuntura para as urgências odontológicas. E tem já algumas perguntas aqui. Terezinha já levantou a mão. Por favor, pode falar, Terezinha. Abre o microfone, Terezinha, por favor. Está me ouvindo agora? Sim. Ok. Olá, pessoal, olá, família, olá, Nuno. A nossa querida Ana Cristina com todo entusiasmo para nossas atualizações, isso é maravilhoso, já mostra a nossa luta para reconhecimento da odontologia, pelo menos na nossa classe em si, que ainda é muito resistente. O Nuno, que também é da minha especialidade de prótese e reabilitação, eu tenho bons casos, Nuno, com paciente com AVC que tem limitação de abertura de boca, que para fazer o registro intermaxilar, na sessão que a gente aplicava, é uma maravilha, na clínica, você aplicar pontos de acupuntura para poder relaxar e você fazer o registro intermaxilar. Maravilhoso. Outro caso, agora recentemente, porque eu já me aposentei da universidade, mas eles sabem que eu trabalho com acupuntura. Agora, semana antes de julho, das férias, que aqui teve greve, eu me perdi a referência. Me chamaram novamente, porque sempre eu estou indo atender esses casos de dificuldade. Como sabe que eu estou na acupuntura, me chamaram para atender uma senhora que ela teve AVC, esse caso foi lindo. Teve AVC e tinha um movimento mandibular constante. E não estava conseguindo também fazer registrar a relação intermaxilar. E nós fizemos 2 sessões de acupuntura, na terceira a gente já conseguiu fazer um registro, que não conseguia manter a boca dela, a mandíbula, né, porque é um caso de vento, fígado, tudo mais. E eu fui trabalhando os pontos e você precisa de ver que linda ficou a prótese dela, que ninguém concordava que aquilo ali ia ser conseguido. Então, essa é maravilha. Outro caso também da odontologia maravilhoso que tive, foi de um paciente que teve um câncer, teve que fazer uma cirurgia enorme, que até a base do pescoço, contornando a mandíbula, o nariz e tudo. E ele não conseguia abrir boca. Foi trabalhada a acupuntura, não conseguia moldar, porque não abria a boca, porque teve um trismo muito forte. E a gente conseguiu também esse resultado. Então, assim, a gente tem bons resultados. O que eu acho difícil é a classe, porque hoje, inclusive, eu já propus fazer disciplina aberta para alguns alunos, tá? Mas o curso em si, eles resistem. Mas aqueles colegas que confiam na gente no trabalho, sabem que dá resultado, a gente vai e trabalha isoladamente. Mas a coordenação em si, por exemplo, agora, a ROF está em alta. Eu entrei com um pedido de disciplina optativa, já deve ter mais de 10 anos. Nem ignoraram, né? Quer dizer, a ROF agora tem o PET, tem os alunos trabalhando, mas a acupuntura continuou engavetada. Então, é difícil a gente lutar
principalmente com a nossa classe. Então, acho que nós temos que fazer essa luta com os nossos conselhos, o federal, os nossos conselhos regionais, é com eles, que a partir do momento que eles nos ajudam, que vão reforçando com as classes odontológicas, com os cursos em si, a gente insistir com eles com isso, para que a gente tenha mais credibilidade, mas essas situações são situações lindas, que a gente tem experiências. Mas se a gente publica um caso clínico, fala assim, não, a crítica a gente é um caso clínico, o caso clínico não tem o N para poder você comparar. Então, é difícil, inclusive, fazer protocolo. Na pesquisa, nós fizemos agora, terminando uma pesquisa para tirar terceiro molares do mesmo paciente com acupuntura e sem acupuntura. É difícil você ter um N e protocolar, fazer assim, esse é o protocolo de pontos, porque cada paciente tem a sua necessidade. Eu acho que a dificuldade que a gente tem na pesquisa seria isso, cada paciente precisa de um ponto específico e não só o protocolo, né, para que ele nos dê uma resposta. Então, acho que a gente tem que trabalhar essa questão que a gente trata é a individualidade, é o indivíduo, cada indivíduo com a sua necessidade, então é muito difícil você, né, eu, Terezinha, sempre achei isso, a dificuldade de fazer um protocolo na pesquisa com pontos X, que repete só aqueles pontos. É o que eu fiz agora, nesse último, mas eu não gostei muito. Achei que cada paciente precisava de um outro ponto para ajudar naquele momento. Parabéns pela sua colocação, achei ótimo os seus pontos que você colocou, né, dá uma recordada boa aqui. Outra coisa que eu estou gostando muito é eletroacupuntura para casos de cirurgia, paciente que fez ortognática. Nossa, maravilhoso, muito bom a eletroacupuntura. Só esse semestre eu tenho de 3 casos, achei maravilhoso o resultado, os pacientes sentiu melhora. Então, a gente tem, mas não tem uma casuística igual a nossa comunidade científica exige, né? Que tem que ter um N significativo para poder fazer todo o procedimento, os protocolos de pesquisa. Então, acho que nós temos que trabalhar algo também, né, Cris, para a gente mostrar que não tem como, é individualidade, a gente trabalha a individualidade, cada ser é um ser, e que a gente não trabalha a doença em si, né? E talvez isso a gente até divulgar mais. Era isso, obrigada pelo momento da fala. Professora Terezinha, agradeço imensamente. Eu tenho só uma pergunta para a senhora, se a senhora puder responder. Esses casos que a senhora conseguiu abertura de boca, a senhora associou alguma medicação ou foi puramente acupuntura? Puramente acupuntura. Puramente acupuntura. No caso da cicatriz do paciente, esse paciente tem mais de 10 anos que eu atendi. Eu fiz debridação com a agulha na parte que estava com a cicatriz, para soltar ali que estava preso, né? E fiz a acupuntura e fiz a subincisão para poder soltar, liberar também a cicatriz. Aí eu associei essa, fora da acupuntura, essa parte. E tem um trabalho, inclusive, na época, porque eu trabalho com esses trabalhos com outros professores juntos. Quando eles foram num congresso que teve aqui, do Triângulo Mineiro, que eles nem comunicam com a gente nesse caso, né? Que eu vi o trabalho publicado e que não colocou como que conquistaram a forma de abertura de boca, eu tive que conversar com eles, a gente desgasta muito. Eu sinto que por ser pioneiros, buscar, a gente se desgasta muito com colegas. Porque eu falei, gente, essa questão de você fazer uma prótese para um paciente que já foi mutilado por cirurgia, todo mundo já sabe. Agora, o mais importante, que era reconhecer como que conseguiu a abertura de boca, vocês não destacaram. Vocês têm que mostrar a diferença na odontologia. E ficaram de fazer uma outra pesquisa, uma outra publicação, colocando a acupuntura, enfim. A gente sempre fica
Acho que é falta da credibilidade. Eu vou apresentar isso, o que eles vão perguntar? Eu não sei como. E nem comunica com a gente a publicação dos trabalhos. E são trabalhos que deveriam ter o ponto, assim, como que o paciente conseguiu abrir a boca, né? É complicado. Então, na prótese, na odontologia, eles são, a ROF agora é o momento, assim como já foi oclusão, já foi ortodontia, né? Mas o trabalhar a energia do ser ainda está muito sem a credibilidade da nossa classe odontológica. Esses dias eu vi uma crítica, eu faço parte do comitê de ética aqui do CRO, e o grupo de dentistas fazendo uma crítica, porque uma colega mostrou uma forma de colocar se aquela resina realmente estava indicada ou não para o paciente. E a radiônica faz isso muito bem. E aí eles falando assim que a gente tinha que fazer essa avaliação mais detalhada, por que a paciente que lá estava parecendo uma coisa charlatã, tudo. Aí a minha colocação no grupo foi o seguinte: o conselho reconhece as práticas integrativas. Então, nós precisamos reconhecer a metodologia, qual que é o programa do curso dessas práticas integrativas antes da gente fazer a acusação, né? Antes da gente fazer uma denúncia de uma situação que a gente não conhece todas as práticas integrativas, porque a energia, ela existe, a energia a gente sabe que ela se comunica entre as pessoas e dá a resposta via muscular. Eu amo a radiestesia, consigo muita coisa também de diagnóstico com a radiestesia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e alertar, e ter coragem. Inclusive, foi muitos colegas aí de Belo Horizonte nossos, viu? Colegas mineiras, André e a Janice. Muita gente discutindo essa parte. Eu falei, eu sei que eu vou ser sempre sacrificada, sempre acusada, mas eu não posso deixar de defender o que a gente vem acreditando, trabalhando. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Muito obrigado. Oi, Terezinha. Desculpe interromper. Foi longo. Que a gente pode conversar, eventualmente, no final da última palestra, né? Aproveitar um pouquinho o horário do almoço, mas eu queria... infelizmente, eu tenho que passar a palavra infelizmente para os outros colegas, né, por conta do tempo, que o nosso palestrante já está a postos. Então, obrigado, viu, Terezinha, pelos comentários. Nossa anfitriã em Uberlândia, lá no excelente evento. E passar para a Andréia. As mineiras estão com tudo, hein? Então, a corda toda hoje, tomaram muito café, pão de queijo. Né? Andréia, por favor, seus comentários. É isso aí, o minerado está em cima, né? É porque a gente está fazendo esse, né, gostinho de quero mais para a próxima, né? Para o próximo ano. Mas, professor Nuno, excelente sua apresentação, muito necessário, né? A acupuntura em emergências. E lá no Mato Grosso, onde eu atuo também, né, em 2 faculdades, nós nunca mais deixamos de atender, fazer uma cirurgia em paciente que tinha pressão alterada, né? Nós atuamos, né, com a sangria no ápice da orelha, e, assim, eles ficam encantados. Então, e o incentivo para os TCCs, que serão futuros cirurgiões dentistas e acupunturistas, né, que é o que a gente incentiva muito, e mesmo esse trabalho de formiguinha, por enquanto, sabe, Terezinha? E nós vamos conseguir chegar a um ponto, né, a gente mostrar, né, aqui no nosso país, que a acupuntura, ela é um diferencial para o cirurgião dentista. Porque no dia que eu conheci a medicina, a acupuntura, né, eu virei outra pessoa, né, a minha prática clínica é outra. Então, é esse trabalho de formiguinha mesmo. Eu não vou me estender, viu, porque eu sei que tem um monte de gente, mas parabéns, viu, Nuno? Obrigada. Obrigado, Andréia. Odinê, por favor. Abre o microfone, por favor. Abre. Estão me ouvindo? Sim. Me ouvindo? Sim. Bom, em primeiro lugar, parabéns, Nuno, professor Nuno, pela palestra, é muito importante. No sentido de contribuir, eu queria trazer aqui um episódio do meu consultório,
em que a acupuntura foi extremamente importante num diagnóstico diferencial entre dor muscular e uma dor dentária, advinda de um processo de canal. Eu sou também especialista em endodontia e recebi o paciente de um colega para fazer o tratamento endodôntico. E eu, verificando, achei muito estranho algumas coisas e fui mais a fundo. E buscando entender a paciente, ela tinha tido um problema emocional no trabalho, ela era bruxista, apertou o dente a noite inteira, para o paciente, fiquei com o meu chefe aqui. Ou seja, ela, durante o sono, que foi mal, ela chegou no consultório do colega e doía toda a região. Então, ele achou que era um tratamento endodôntico e mandou para um especialista, no caso. Então, o que eu fiz aí? Eu não fiz nada no dente e fiz apenas acupuntura e pedi para a paciente voltar, conversei com ela, expliquei, né, que talvez não fosse necessário, e 2 dias depois essa paciente não tinha mais dor. Ou seja, era uma dor muscular e não uma dor endodôntica. Então, eu acho, assim, extremamente importante essa visão, né? Então, aí foi porque o paciente chega no consultório da gente, se fosse o caso, ele ia entrar com dor e sair com dor, porque o problema não era endodôntico. E sim um problema relacionado a uma dor orofacial por conta de uma parafunção. Então, eu achei interessante trazer essa contribuição, né, para agregar, porque é muito interessante esse conhecimento e que a gente tem que lutar. E eu conceito com a Terezinha que uma das maiores dificuldades na pesquisa, também sou, né, tenho mestrado com publicação na área, então, a gente fazer esse protocolo único, né, é muito difícil, né, porque aí você tem que entrar, e a individualidade, mostrando principalmente esse caso que eu estou trazendo, é muito, né, é importantíssimo isso, tá? Então, gente, parabéns, professor, e muito obrigada, viu? Obrigado, Adnet. Então, vou passar a palavra para as considerações finais do Nuno, se ele quiser responder algumas coisas, algumas perguntas, e já aproveitando e emendando a minha pergunta, você tem experiência com auriculoterapia, né, nessas práticas ou não? Sim, professor, eu faço auriculoterapia também, principalmente para trismo. Quando o paciente tem trismo, tem um pontinho na orelha que a gente coloca e muitas vezes a gente consegue uma abertura de boca melhor, né? Apenas para complementar o que a Andrea disse, precisei usar, mas eu acho que vocês conhecem que existem uns pontos de sangria em todos os ápices do dedo, no caso de AVC e AVE, né? Você faz sangrite numa gota de sangue para tentar controlar as sequelas de um AVC, de um AVE num paciente, né? E sobre o que a professora Odine comentou, sobre diagnóstico diferencial, esta semana, ontem, por sinal, ela comentou o caso, eu lembrei, ontem eu atendi uma paciente que retornou depois de 2 meses, onde ela foi encaminhada por um outro colega, porque ela tinha uma dor na mandíbula, não sabia de onde estava vindo a dor, o neurologista achou que era os 2 implantes dos 2 molares, o 36 e 37 que ela tinha colocado, que estavam pinçando o nervo. Tanto é que ele aconselhou que o profissional que fez os implantes removesse as coroas. Então, o profissional removeu as coroas, deixou os implantes, a paciente me procurou, eu olhei, vi a placa, né? Fiz um leve ajuste na placa que não foi significativo para dizer que a placa que ela estava usando estava inadequada, né? Fiz acupuntura, fiz laser terapia, aconselhei a paciente e ela voltou somente agora, 2 meses depois, ou 3 meses depois, né, já com os implantes colocados, e eu perguntei, a senhora está com dor? Ela falou, não estou mais com dor. Eu falei, ótimo, então vamos permanecer assim, porque não tem por que eu fazer sobre tratamento na senhora por enquanto, né? Se a dor sumiu depois do atendimento clínico que eu lhe dei, sem as coroas protéticas, e agora a senhora repôs as coroas protéticas e continua sem dor, então não tem por que mexer, certo? Então vamos aguardar.
Aí ela vai voltar daqui uns 15 dias para olhar a placa agora com os molares colocados para ver se está tudo certo. Mas é exatamente isso. Às vezes, nós somos levados a um diagnóstico equivocado, né, até mesmo por pessoas extremamente qualificadas que indicam o paciente para a gente, né, porque não observou um detalhe extremamente importante, tá bom? Gente, eu agradeço imensamente, espero que realmente a palestra tenham gostado, que tenha sido excelente para todos vocês, né, fiz uma coisa curtinha, uma coisa simplesinha, e pelo que eu vejo só tem fera aqui, né, tá bom? Professor Marcelo, um imenso prazer lhe rever, e até breve, viu, moço?